A Terra não é plana, mas o mundo está definitivamente ficando muito chato. Tudo polarizado, cada um dos lados extremados quase que jura de morte o lado oposto, apenas porque não pensam igual. As redes sociais seguem a todo vapor, oferecendo palanque a muita gente que tenta nos convencer a unir-se ao seu lado, a comprar a sua ideia mágica, a seguir e votar no seu candidato, a defender esta ou aquela etnia, este ou aquele grupo de pessoas. Uma chatice. Parece que poucos se dão ao direito de pensar, simplesmente pensar, avaliar, pesar cada lado, verificar se não há nada de bom nas outras trincheiras. E menos gente ainda se dá tempo a buscar entender as coisas de Deus. Deus não está do lado de um grupo, seja ele de direita ou de esquerda, conservador ou progressivo, tradicional ou alternativo, enfim, seja qual for a tinta que você queira usar no rótulo. Deus não está nem na sua, nem na minha. Deus sempre esteve na dele e nos convida a cada um de nós a seguir com ele. Quem conhece a Deus, quem professa a fé em Jesus, sabe que muitos dos problemas de hoje poderiam ser evitados ou minimizados por escutar, aprender e, sobretudo, adotar os princípios que ele nos deixou e deixa em sua palavra. O mar aí fora é perigoso e desafiador. Não dá para lançar o barco ao mar sem saber a rota, sem ter instrumentos que nos informem dos perigos e da direção. E é por isso que lançamos aqui esta série. Âncora e leme. Princípios cristãos inegociáveis para navegar sem perder o rumo. A cada episódio, eu, Carlos Sider, converso com um diferente convidado. Alguém que, por sua ficha corrida, por seu histórico de vida, já demonstra genuinamente desejar viver segundo o coração de Deus. Alguém que prefere pautar sua vida segundo as rotas pré-definidas por ele. Luiz Alberto Teixeira Saião, um nome dentre os mais renomados líderes cristãos brasileiros da atualidade. Luiz Saião é pastor, atualmente da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo. É teólogo, linguista, tradutor bíblico e hebraísta, profundo conhecedor dos idiomas originais dos textos bíblicos. Coordenou a comissão responsável pela primeira edição da Bíblia NVI em português, nova versão internacional, dentre outros feitos acadêmicos e literários. E não podemos esquecer do Rota 66, um vasto material de estudo sobre a Bíblia. Mas quem o conhece sabe que o que melhor o define não são suas obras acadêmicas, ou seu profundo conhecimento teológico, e ponha profundo nisso. Quem o conhece sabe de seu emocionado amor por Jesus e por sua palavra. Acima de um teólogo, Saião é alguém rendido e entregue aos pés do Deus em torno de quem orbitam todas as tentativas de explicá-lo. Como ele mesmo diz, é casado com a bênção de Deus chamada Celis Elaine, com quem tem 5 filhos: Raquel, Israel, Débora, Daniel e Miriam. Mas é um prazer ter você aqui, Luiz. É nesse projeto nosso que a gente está começando a usar, Âncora e Leme, que é princípios cristãos inegociáveis para navegar sem perder o rumo. Falemos um pouco sobre isso. Carlos Sider, muito prazer, obrigado, pela honra do convite e muito bom estar aqui, agradeço aí todas as palavras introdutórias, mas a alegria é minha, Parabéns pelo projeto, E é muita alegria, quero dizer também que você tem sido bênção na minha vida, Desde que eu vi Vem Derrama Paz sobre este povo que te chama povo teu, uma das canções mais belas aí da nossa tradição de adoração, na realidade brasileira, e parabéns pelo seu trabalho aí de tantos anos que tem aí, vamos dizer... Coisas do passado. Então, que permanecem, atravessando os séculos aí no coração das pessoas. Muito obrigado, é uma honra, um prazer estar aqui. Mas, Luiz, a tua trajetória
ela abrange, obviamente, a gente que conhece, você tem uma vida acadêmica muito forte, você já foi professor de vários seminários, você tem formação em línguas pela USP, um monte de coisas que você já fez na vida, mas, acima de tudo, a gente sabe da tua relação com o Senhor. Como é que Deus entrou na tua vida? Então, Carlos, é o seguinte, eu tive um começo de trajetória bastante difícil, né? Porque dificuldades e confusões assim, familiares, eu não convivi com os meus pais biológicos desde pequeno, né? Então eu vivi o início da minha vida aí entre os avós, né? O meu avô faleceu quando eu tinha 6 anos, depois eu fui morar com um tio. E nessa lacuna, né, e com uma cabeça que não parava de ficar pensando sobre a realidade, uma lacuna emocional significativa, eu nasci aqui em São Paulo, vivendo aqui em São Paulo, isso foi, vamos dizer, trazendo todo um alvoroço interno dentro de mim, né? E eu queria entender as questões da vida, ao mesmo tempo eu sentia toda essa fragilidade. E com esse cenário, eu acabei me desenvolvendo como uma criança bastante violenta, problemática, né? Eu era o pior aluno da escola, né? A escola, se escolher um para expulsar, eles não tinham dúvida, né? Me lembro ainda de 5 para 6 anos de idade, eu muito irritado, vivendo na casa do meu avô, eu dei um soco numa janela e quebrei, né? Então era... E aí, quando eu tinha mais ou menos de 10 para 11 anos de idade, eu fiquei sabendo, né, sobre a Bíblia, né? Na minha família, o pessoal era, vamos dizer, pertencia à cristandade de maneira meramente nominal, sem ser muito envolvido, mas sim, tinha uma Bíblia em casa, então eu comecei a pegar essa Bíblia e ler, né? E ao mesmo tempo em que eu fui desenvolvendo um preconceito com religião, né? Porque o pessoal fala, não, a religião é uma história de guerras, né? Católico e protestante estão brigando na Irlanda, tem problemas lá no mundo todo. Eu comecei a ler as histórias, aquelas histórias me pareceram muito impressionantes, eu li muito, e aí um primo meu mais velho falou, não, isso aí não vai te ajudar em nada, pegou, me tirou, né? E eu fui crescendo aumentando essa crise existencial e difícil, e aí de repente um belo dia, morando, né, em São Paulo, perto do centro, eu estudava na Rua da Moca ali, e eu estava muito angustiado naquele dia, e eu olhei para o céu, né? E aí eu fiz a primeira oração verdadeira da minha vida. Eu falei, Deus, será que o Senhor existe? Mas existe mesmo. Estava um dia semi-nublado assim, né? E olhando as nuvens, eu falei, se o Senhor existir, faz alguma coisa, porque a vida parece tão difícil, parece não ter sentido, é tudo tão sem razão de ser. E ali eu, né, fiz aquilo do fundo do coração e meio que esqueci aquilo, né? Passado mais ou menos um período, quase um ano, um primo meu daqui de São Paulo, que tinha feito medicina na USP e havia se casado, e ele era muito aventureiro assim, né? Ele tinha muito interesse cristão, veio a confessar a fé em Jesus mais tarde. Ele resolveu ir para o interior do Tocantins, na época norte de Goiás, região amazônica, né? Lá você dava bom dia para jararaca de manhã e boa noite para onça, né? Então era um lugar assim bem desafiante. Você imagina isso, né? Há 50 anos atrás, né? E ele foi há mais de 50 anos atrás. E aí ele, sabendo da minha situação indefinida, me convidou e eu fui, né, morar lá no Tocantins, em Miracema do Norte, hoje Miracema do Tocantins. E aí quando eu cheguei, né, a esposa dele era de tradição presbiteriana e em casa a gente tinha uns LPs, né? Você conhece, você faz parte dessa história arqueológica, né? Eu sou do 33 RPM, não do 78, pelo menos. Opa. Então, e começavam a tocar, né, cânticos para as crianças. Ele tinha, né, os filhos mais novos, né, ali e tal. E eu comecei a escutar isso. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando eu vi pessoas que tinham, vamos dizer, recebido a fé em Cristo, me chamou a atenção um homem que eu soube que ele era dependente de álcool, e eu vi o homem recuperado, um sujeito, né, assim, e eu prestei atenção porque eu tinha visto muitas pessoas alteradas por álcool na infância, e eu falei, como assim, né? E eles me chamavam para ir para a igreja, eu falava, não, imagina, eu era desse tamanhozinho, né, tinha 12 anos de idade, eu sou mais pela ciência do que pela religião, sim, como quem soubesse alguma coisa, né? E nessa brincadeira, um belo dia, eu cheguei lá em maio de 1975,
E na segunda quinzena de junho, uma bela manhã, eu levantei. E aí estava assim uma brisa, um ventinho, né? Naquele calor daquela região. E no fundo do quintal tinha uma mangueira, né? E a mangueira derrubava muitas flores. Aí eu, sabe uma coisa? Eu vou dar uma recolhida nessas folhas aqui. Eu peguei um rastelo ou ancinho, né? Dependendo de onde é que o negócio é chamado. E comecei a puxar aquilo. E aí, enquanto eu fazia isso, me distraía, eu, inadvertidamente, eu comecei a cantar aquilo que eu tinha escutado várias vezes nos LPs que cantavam aqueles cânticos de salvação para a criança. E por volta das 10 da manhã, assim, eu estava ali puxando, e aí eu peguei e comecei a dizer, fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz, é crer só nele agora, meninos, sem demora, aceitai a salvação. E aí eu disse mesmo, o menino pode crer, que ele é um pecador e Jesus Cristo receber como seu salvador. Enquanto eu cantava isso inadvertidamente, eu estava assim, mais ou menos 1 metro e pouco do muro, né, com coisa na mão, sinceramente, me veio um negócio, assim, de cima para baixo, é como se aquilo me atingisse, e a minha mente se abrisse, assim, para entender, que é isso? O Criador do Universo, o Senhor de tudo isso que existe, Ele me amou, mas nem meus pais não tiveram oportunidade de me trazer qualquer afeto. Ninguém jamais me percebeu nesse acolhimento tão absurdo assim. E eu sendo um moleque tão mau, tão mentiroso, tão enganador, tão brigão na escola, tão perverso, tão cheio de ódio, de pensamento ruim, como é que Deus pode fazer isso? Aí eu fui tomado de uma sensação tão inacreditável. E assim, eu posso dizer, de um banho de graça, de amor insondável, que eu não me sustentei. Eu não estava procurando aquilo. Eu não estava querendo saber de religião, não estava interessado em nada. E aí eu soltei um negócio ali, eu ajoelhei, e aí eu, moleque de 12 anos na cabeça, falei, cara, homem não chora, que isso? Você é criança? E eu começando a me recriminar, mas eu não conseguia me conter. Aí eu peguei e fui mais para o fundo do quintal, onde tinha ali um pequeno depósito de ferramenta, uma casinha, né, assim, e eu me escondi atrás. E aí ali eu derramei, chorei e tal. E eu não sei quanto tempo passou. Eu imagino que o período todo ali deve ter sido algo perto de 1h30, 2 horas, né? E aí eu saí e voltei, né, para me recompor e para almoçar e tal, né, que ninguém viu isso, né? E aí eu fiquei aquele dia como alguém assim que está entre o sonho e a realidade, né? Com uma espécie de sensação meio semi-narcotizado. Eu não sabia nada de coisa alguma, nem sabia o que era aquilo. E aí, aquela noite eu deitei, eu descansei, né? Morando no Tocantins, estava aprendendo a dormir em rede, né? Em vez de dormir em cama. Aí no outro dia de manhã eu acordei, né? Aí eu acordei e assim, abri a janela, estava aquele, naturalmente, sol bonito, né? E aí eu tinha um peso em mim, uma coisa difícil de levar, aquilo tinha caído, sumido, e eu não sabia explicar o que era aquilo, né? E aí eu olhei pela janela, eu vi o mundo, né? Eu falei, que coisa linda, as árvores, os pássaros cantando, tudo. Eu vi a formiga andando no muro, eu achava a coisa mais linda, verdadeiro estreia, né? Oscar de Hollywood, era a formiga andando no muro, né? Eu olhava uma folha assim, via todas as ranhuras, né? Eu falava, olha que obra máxima de arquitetura aqui, né? Isso aqui é um espetáculo. Eu fiquei realmente encantado com a realidade. E aí eu falei, eu preciso saber qual foi esse caminhão que me atropelou, né? De onde veio isso? O que é isso? A partir então daí eu falei, vou começar a ler, né? Porque
aquilo tinha a ver com esse Jesus, com esse Deus que ama e perdoa, e como assim? Aí eu passei a ler loucamente o Novo Testamento, estou lendo até hoje, né? E fiquei assim a vida toda indo atrás disso, e depois eu me lembro que na escolinha batista, né, que tinha ali, eu fui lá e um dia e a professora explicou o evangelho, né? E aí eu saí de lá e falei, caramba, agora eu entendi o que foi que aconteceu. Então esse negócio de nascer de novo, de colocar a fé em Jesus, então, caramba, só que eu não tinha entendido essa parte, quer dizer que agora, quando eu criei, por isso que aquilo aconteceu comigo, Deus me perdoou totalmente, cara, esse negócio aqui vai ter direito de viver diante de Deus na eternidade. Eu vou para o céu. Eu me lembro até hoje que eu tinha 12 anos, eu saí da escola, eu saí pulando na rua. Eu falei, então eu vou, né? Assim, totalmente deslumbrado por aquilo. Aí eu fiquei maluco. Eu acho que nunca consegui sarar, né? Fiquei maluco porque eu queria que as pessoas pudessem entender aquilo, pudessem sentir, pudessem ter aquela dimensão. Eu chamava, falava com o cara que podia ser meu avô na rua, falava com as pessoas, falava, rapaz, vamos lá domingo comigo na igreja para você ouvir a explicação da palavra de Deus. O cara falava, então eu não posso. Aí eu começava a chorar. Um negócio muito doido, né? E a partir daí, então, eu assim, eu não vou dizer, né? Você fala, sabe como é que você se converteu ou como você se tornou evangélico, sei lá o quê. Não, eu fui atropelado pela bondade, pela graça de Deus de uma maneira descomunal, e aí eu, desde esse momento, eu tenho tentado, né, lidar com isso, buscando entender a graça de Deus e tentando devolver 1%, né, daquilo que e graças a Deus que essa tua maluquice não se curou e essa tua busca não para, porque isso tem nos abençoado muito. Você ama o Senhor e o Senhor é o Senhor da sua vida. Amém. E funciona assim. Mas como é que essa maluquice do menino de 12 anos, aquele pré-adolescente, veio se transformar nesse hebraísta, nesse linguista? Porque você podia ter seguido a carreira do teu primo, ido para a medicina, uma outra coisa, e ser... Como é que Deus te chamou para ser o que você é hoje? Quer dizer... Então, o que acontece é o seguinte, eu, aos 13 anos de idade, eu tive a grande oportunidade lá, na ocasião, que o pastor Gunther Carlos Krieger, ele se tornou o pastor da igreja. E ele é uma pessoa um grande estudioso, um linguista, que estava traduzindo a Bíblia para os xerentes, né? Ele é de Blumenau, veio do sul, de família de origem alemã, e tinha uma bagagem muito grande, e eu fiquei muito admirado, né, vendo não só a dedicação, a disposição, mas me chamou muita atenção quando eu vi ele conversando, né, com um indígena assim, influente, né, e eu escutando. E eu era muito curioso, né, eu queria ir atrás, saber de tudo, e procurava. Eu com 14, 15 anos de idade, eu já era capaz de conseguir ler espanhol, inglês e francês, né. Eu me lembro que lá na região, o francês saiu da escola, né? No Brasil se estudava, depois passou a ser só inglês, e a escola da cidade jogou os livros de francês fora. Eu peguei os livros do lixo, né? E eu fui ler. Estudar as gramáticas francesas. Por minha conta, né? Eu ficava ouvindo via ondas curtas, rádios estrangeiras para poder acompanhar inglês. Eu consegui ler o livro da história do Mowgli, quando eu tinha 15 anos, do Rudyard Kipling, The Jungle Book, né? Então eu tinha uma intenção muito grande. E aí um dia, antes de eu completar 14 anos, num momento mais inspirativo, num culto mais missionário, né, houve uma convocação, falou, se você entende que a sua vida deve ser dedicada a Deus de uma maneira especial, e nesse momento eu senti um grande impulso no meu coração, e até eu fui à frente. E na minha cabeça, aquilo ficou assim, falando sinceramente, Carlos, eu falava, caramba, o que é esse negócio, né, do reino de Deus, do mundo espiritual? Que história é essa? Como é que aquilo faz o que fez na minha vida e como é que eu tenho visto na vida de outras pessoas? Então eu falei, eu preciso descobrir como é que eu faço para transmitir isso para as pessoas e para entender o que aconteceu comigo. Aí eu passei a estudar feito um doido, né? Eu me lembro que eu
Eu cometi muitos erros assim absurdos, né? No meu ímpeto. Então, numa época, por exemplo, eu comecei a buscar com intensidade essa coisa de atrás da ação do Espírito Santo, né? Cara, eu desmaiei por excesso de jejum. Eu caí, fui parar no hospital, né? Eu ia a vigílias, passava a noite. Mas o curioso é que todos os meus esforços assim de produzir uma espiritualidade nunca deram em nada. Era pura assim, superficialidade da minha parte. Era como alguém tentando fabricar o infinito sem ter condições. Então, eu teve uma época que eu fiquei bem legalista, eu não posso fazer isso, eu não posso ver aquilo, eu não vou tal coisa. Bom, não deu absolutamente nada. Depois eu passei, então, a jejum, vou fazer vigília e tal. Aí eu percebi que o velho Saião continuava ruim do mesmo jeito, né? E aí eu fui nessa caminhada e então eu falei, sabe de uma coisa? Parece que esse jeito mais assim intenso, ele não, então o caminho está no entendimento. Então eu vou rachar, vou estudar. E eu tinha até, você falou, né? Pensei, olha, acho que eu vou seguir ciências exatas, porque eu tinha facilidade com matemática e tal. Mas aí eu falei, puxa, mas se eu de fato estou interessado em servir a Deus de uma maneira mais intensa, eu acho que eu preciso ir para essa área linguística, porque eu quero entender a Bíblia mesmo, né? E aí eu fiz vestibular, entrei na USP, ainda consegui entrar antes de completar 18 anos, né? E fui estudar linguística e de imediato eu falei, deixa eu encaixar uma coisa que faz sentido. Fui tentar fazer grego. E quando eu fui fazer o grego junto, bateu o horário e não deu. Aí eu falei, quais são as outras opções? Aí ele falou, tem hebraico. Eu falei, então vai hebraico mesmo, né? Mas eu não sabia. Quando eu fui estudar hebraico foi muito doido, porque o hebraico é um negócio esquisito, né? Porque é uma língua diferente, não tem nada a ver nem com a raiz europeia, nem latina, nem germânica, nem nada, é um outro departamento, né? Mas eu comecei a estudar, aquilo encaixou tanto assim na minha cabeça, sabe? Eu me dei tão bem com o negócio que eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou me aprofundar nisso. Aí eu fiz um outro vestibular para encaixar, para estudar hebraico mesmo, para valer. Língua, literatura, cultura, né? Inclusive, você imagina um cara com 19 anos de idade, pessoal, o que você está estudando? Linguística e hebraico. Mas o que você vai fazer com isso? Eu não sei, né? Mas aí o que acontece? Eu pensei comigo, eu vou me aprofundar, eu vou conhecer profundamente, eu vou esmiuçar um negócio e, vamos dizer assim, eu vou descobrir os segredos de como é que eu posso não só entender e introjetar essa coisa extraordinária da fé, mas como é que eu vou poder comunicar para os outros. Aí eu passei por um período bem razoável de arrogância acadêmica, porque aí eu comecei a me achar. Mas, cara, tá vendo? Você fala essas línguas, você é tão novo, o cara lá muito mais sempre sabe menos que você. Aí o pessoal falava assim, tem um cara falando, vai lá debater com ele. Aí eu falei, bom, vou humilhar o cara em 2 minutos, né? E aí quando eu comecei a encontrar pessoas, e aí fui estudar teologia também, né? E aí estudei um pouco de filosofia, também comecei a mexer com outras línguas e me desenvolver nesse sentido. E aí é que eu falo que é só a bondade de Deus para pegar a gente no meio do caminho. Porque tanto a minha pretensa espiritualidade como essa associação de que pelo intelecto eu ia domar, né, a fé e o saber e colocar ele debaixo dos trilhos que eu imaginava, aí Deus foi me quebrando. E quebrando como? Quebrando no sentido que quando eu fazia essas coisas, por exemplo, às vezes, uma vez eu me lembro que eu bati boca com um cara que defendeu uma maneira diferente de caminhar pela espiritualidade, pela fé, e eu consegui humilhar o cara, e eu saí de lá com a cara vermelha, né, tudo assim, apoquentado, aquela coisa toda, e aí eu saí de lá bem feito, né, quem manda o cara ser burro, vai estudar, né. Cara, e depois aquilo produziu uma amargura dentro de mim. Eu senti assim, tem alguma coisa errada nisso. Não bate com aquilo que eu experimentei lá atrás. Não bate com o mel que era ler a Bíblia quando eu estava na fé. Eu estou idolatrando a mim mesmo.
Eu estou usando tudo que Deus me deu para me colocar no holofote, para mostrar que eu sou isso e aquilo, e usando isso como arma contra as outras pessoas. E isso não dá. Aí, como pela graça de Deus, Deus foi me botando no lugar, fazendo com que todos esses ídolos que eu ia construindo, devagarzinho ele dava uma soprada e puf, derrubava, né? Aí eu fui, vamos dizer, entrando num caminho de mais sobriedade. E uma pessoa, quer dizer, algumas pessoas me impactaram muito na minha vida, né? Um foi claro, o pastor Gunther Carlos Krieger, né, pela dedicação e tudo que ele abriu mão para estar lá no meio da tribo. O meu primo também, que é uma pessoa extraordinária, o Franklin Saião, que depois se converteu e se tornou médico missionário. Inclusive, depois de lá, ele foi ajudar o pessoal na missão Kaiowá, no Mato Grosso, né? O pastor Manuel Té, que eu conheci aqui, uma pessoa muito especial na sua caminhada. Mas acho que uma pessoa que teve um impacto significativo foi o Dr. Russell Shedd. Porque eu tive a oportunidade, pela graça de Deus, de andar próximo do Shedd. Primeiro por localização geográfica, depois eu participava de uns estudos que ele dava. E aí eu comecei a perceber algumas coisas. Eu falei, pô, o Shedd, ele sabe muito mais do que a maioria de todo mundo que eu conheço. E eu vi o Shedd fazer certas coisas do tipo assim, alguém numa sala cheia de alunos, um cara fazer uma pergunta para bater de frente com ele e ele responder com a maior tranquilidade, olha, isso aí eu não sei. O cara conhece a Bíblia. Ele não sabe. No original, ele tem doutorado em Edimburgo, na Escócia, tem uma experiência internacional impressionante. Ele falou, olha... E aí, quando o sujeito bateu de frente e assim, ele falou, olha, pode ser que o irmão tenha razão, mas seria talvez interessante considerar isso, né? E dava lá umas considerações. Eu vi ele ser humilhado de maneira muito direta e como ele reagiu. Eu vi ele abençoar e fazer coisas para as pessoas de uma maneira muito séria, quando ninguém ficou sabendo. Eu achava interessante... Na época onde que o nosso mundo religioso, evangélico, era tão dividido, né? Se você é tradicional, você está aqui, se você é pentecostal, você é lá, se você é de uma linha mais aberta, que está usando esses cânticos novos, se você é só hino, se você não sei o quê, tudo era meio demarcado, né? E daqui a pouco, cadê o Shedd? Está falando na Assembleia. Aí ele foi para onde? Ele foi da Igreja Presbiteriana. Não, agora ele está no Tio Cássio. Aí eu falei, o Shedd não tem em que nada caixinha de... ele está? Eu não conseguia achar ele em lugar nenhum, né? Aí eu falei, preciso prestar atenção de como é que ele ensina a Bíblia. Aí eu comecei a prestar atenção, né? Aí eu falei, olha, sabe o que ele faz? Ele lê o texto. Explica o texto. Aí comecei a perceber, tem gente que lê o texto e fala outra coisa, conta a história dele e faz um monte de outras viagens por aí. E ele presta atenção no texto e faz com que o texto seja ouvido sem se preocupar para que time o pessoal está torcendo. E deixa o texto com seu impacto para o entendimento, para a vida e para o coração. E aí eu tive muita oportunidade, tive o privilégio, na verdade, de fazer projetos junto com ele. Ele fez parte do projeto do Rota em vídeo e tal, né? Muitas viagens e muitas parcerias. E aí Deus foi botando o Saião, sabe quando a gente põe o menino no canto para pensar ali? Então... Como é que esse debate eterno e contínuo entre fé e teologia? Até que ponto o conhecimento teológico, que hoje em dia está tão em voga, que a gente vê tantas pessoas se arvorando em disputas, por dizer que, olha, eu conheço o Códex Divino. Como é que você equaciona a profundidade do conhecimento acadêmico, que te exige ter o que você faz, e a devoção da mangueira? Eu vou dizer o seguinte, eu acho que o primeiro problema é um problema técnico, um problema teológico, exegético, né, desse perfil que traz uma dificuldade grande para a gente. Porque o que acontece? O que a gente chama de teologia é uma tentativa bastante ousada de submeter o sagrado à razão humana. E está certo que, até pelo próprio conceito de que Deus se revelou a nós,
É claro que muito do que diz respeito a Deus e ao que Ele é e o que Ele faz está disponível para o perscrutar da nossa razão. O problema é que, como a gente faz parte de uma trajetória da filosofia, né, ocidental, a gente elevou isso, na minha opinião, a um caminho muito além do que é razoável. De modo que a gente está tentando domesticar o sagrado. A gente está aprisionando a relação com Deus dentro de paradigmas muito limitados. São realmente caixinhas que fecham. E aí, se a gente pensar em teologia de maneira mais profunda, acho que duas coisas chamam a atenção. Primeiro, como evangélicos, a gente entende que a Bíblia ela é a referência. E a Bíblia não é um livro de teologia. A Bíblia é uma grande história de amor. Ela é cheia de poesia, ela é cheia de narrativas. A teologia é suco de caixinha. A Bíblia é a manga do pé. É a fruta natural. Então, você não consegue transmitir a realidade transformando aquilo num contexto de meras abstrações técnicas que pertencem a um grupo de elitistas que tiveram a sua razão trabalhada de maneira abstrata para falar difícil. Na Bíblia não, a Bíblia, a criança é impactada pela história. O sujeito lá do interiorzão da roça escuta a história e ela ressoa no coração dele. Sabe, isso mexeu muito com a minha cabeça. Eu tive a oportunidade de conhecer 65 países. Eu me sinto à vontade na Ásia, se eu estiver no meio de coreano, chinês, japonês, para mim tanto faz. Eu me sinto à vontade na África. Um africano foi uma das grandes bênçãos na minha vida, um nigeriano. Eu estou à vontade na Europa, se eu estiver na Alemanha, nos Estados Unidos, no interior do Brasil, em qualquer lugar, assim, pela minha experiência histórica. E o que me chamou a atenção é ver como as histórias simples da Bíblia, elas ecoam em Moçambique e na Noruega. Elas atingem o Paraguai e no Japão. Quem consegue fazer isso? Qual é o livro de um grande sábio humano que consegue ressoar, ecoar e assim, um dia, mas eu chorei que nem a criança. Eu fui para a Amazônia, cheguei lá, ó, tem uns índios te procurando aí. Eu falei, não fui eu, hein? Não, o pessoal veio aí, por quê? Porque eles escutam Rota 66, vieram te dar um abraço. Depois eu encontrei um jovem indígena, feliz da vida, pulando, e ele falou, olha, é muito legal as coisas que você explica da Bíblia. Aliás, você explica com humor e a gente gosta muito de humor, e a gente dá risada junto e aprende. Aí eu falei, como assim? Por que eu me sinto irmão de pessoas que não têm nada a ver com a minha experiência histórica? Aí você percebe que a Bíblia é fascinante. Vamos dizer, ela é vitamina mista. Ela toca o lado antropológico, psicológico, espiritual. Todos os elementos estão ali. Aí quando você tenta suplantar isso por uma perspectiva limitada de uma época da história e dizer, olha, a palavra é essa, a teologia é essa aqui, põe num quadrado, isso é loucura. Então, uma teologia que é uma teologia verdadeira, o que ela faz? Ela me leva a ter interesse, a estudar, a compreender sobre Deus. Mas quando eu vou lidar com a palavra de verdade, diz a própria Bíblia que isso acontece pela ação do Espírito. E o que o Espírito faz? O Espírito me quebra por dentro. Porque se eu for lidar com a palavra de verdade, eu tenho defesas, processos manipulativos inconscientes de lidar com isso, para me defender e colocar no centro. Então, a ação do Espírito, ele tem esse papel. Por isso a teologia ela precisa nitidamente de lidar com o insondável, com o inefável, com o incompreensível. E isso é que humilha a gente. Aí os bons teólogos neo-ortodoxos enfatizaram isso, né? Deus é o das ganze andere, ele é o totaliter aliter, ele é o totalmente outro. Então, nesse sentido, o que acontece? Eu me prostro, eu adoro, eu me rendo, eu não tenho... Acabou a explicação. Aí é o discurso da lágrima, aí é o discurso do cântico. Sabe onde é que eu vi isso? De maneira muito linda. Uma tribo indígena do Paraguai. Eles iam ser extintos, totalmente destruídos pelo pessoal que ocupou as terras dele, até que alguém lhes levou o evangelho. E eles foram salvos. A comunidade toda é seguidora de Jesus. Aí como é que eles fazem? Eles abraçam uns aos outros e dão um grito. Do fundo da alma. Porque Deus se lembrou deles, foram preservados.
Então explica isso para mim na razão. E o outro problema é a academia espiritual. A gente fica intoxicado se a gente não faz bem para as pessoas. Se a gente não segue, porque o que é uma teologia de verdade? É amar Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, se a minha vida não serve na prática para beneficiar, principalmente aqueles que não têm como devolver nada para mim, eu vou me embrutecer. Eu vou ficar perturbado, eu vou usar esse arsenal da verdade, porque nada é pior do que você estar do lado da verdade, do divino, sem misericórdia e graça. Você se torna o pior tipo de pessoa que existe no mundo. Porque quando você coloca Deus como álibi do que você faz, toda a censura vai embora. O primeiro assassinato da história acontece depois de um culto, Caim e Abel. Então o pessoal não faz ideia. E por isso que a sociedade secular tem uma certa razão de ficar com o pé atrás com a religião, porque tem uma série de desmandos que tem a ver com esse embrutecimento da tentativa de aprisionar o sagrado por trás de uma atitude egoísta determinante. Então, a teologia precisa caminhar com humilhação, precisa caminhar com a percepção da limitação, ela precisa ter um cuidado especial e ela tem que entender que a referência é a nossa relação de total submissão a Deus e reconhecer que o rosto do próximo é o lugar mais sagrado da terra. O que você vê ao longo do tempo é um grande grupo de pessoas que busca construir a evidência, o cenário, o teatro do evangelicismo, do culto, da devoção, da casca. Isso também pode ser aplicado não só à teologia, daqueles que se arvoram em conhecer uma série de coisas, mas aqueles também que querem parecer uma certa vida espiritual somente por revelar uma casca. E a gente cai num culto ao mérito muito grande. Começo a pensar em tudo que eu faço por Deus, tudo que eu faço para Deus. Como que Deus estaria, em que roubado estaria Deus se não fosse a minha colaboração? A gente chega ao cúmulo de pensar em coisas assim. Tem muita gente que não fala isso de forma consciente, mas parece que pensa assim. Até que ponto imagina que você está dando aula hoje para uma molecada nova que está entrando pelo caminho da teologia. Como lidar com esse tipo de busca pela casca e não pela essência? O grande problema que a gente tem nas comunidades religiosas e evangélicas é que a gente tem hoje o que a gente pode chamar da ditadura da performance. A gente tem um processo que é uma pasteurização da fé. Nós estamos entregando um produto. Quando a gente vê a igreja neotestamentária, ela é muito simples. Simplesmente são pessoas encantadas e atingidas por essa graça divina que estão ali reunidas para reconhecer isso numa festa muito grande, onde é importante comer junto, é importante celebrar, né? Você vê em Atos lá, o pessoal olha e fala, puxa, esse pessoal tem uma alegria. Alegria é um tema muito significativo no livro de Atos. Eles são encaminhados para a missão. Então, a igreja, ela é um organismo. Só que parece brincadeira, mas é verdade, né? Depois de um tempo, você vê que aquilo que é aquela fé original, os gregos transformam numa filosofia, né? Depois vem os romanos e criam uma espécie de sistema, né, administrativo bastante definido, né? Aí os alemães fazem disso uma grande teologia, uma abstração. E logo os americanos fazem de um grande negócio e os brasileiros fazem uma grande bagunça, né? Então, esse processo tem caminhado. Então, você tem hoje, acho que, uma crise no ambiente religioso que é da artificialidade da fé. Você pega um Jeremias, você pega Pedro pregando, hoje você vê os caras dando curso de homilética, ensinando a pessoa a ficar diante do espelho, fazendo um monte de movimento, para ele aprender como impressionar as pessoas. Mas aquilo não é verdade, aquilo não é autenticidade, aquilo é um curso de teatro, é uma dramatização. Muitas pessoas perguntam, falam assim, o que você pode dizer sobre pregação? O que seria uma chave fundamental? A minha resposta é a seguinte, primeiro, você precisa pregar para você. Se você mexeu com o texto, se você leu, e aquilo não convenceu você, ou seja, você não está pregando, você está transmitindo. Se a palavra não trouxe um impacto, se você não descobriu onde é que está o doce de leite, o mel dentro do sonho do bombom, você não tem como dizer nada. Se você não mexeu com você, não vai mexer com ninguém. Então você tem um processo de mecanização da fé, de artificialidade, onde as pessoas não estão falando de uma realidade que sai de dentro dela, e que elas têm realmente convicção. E aí esse processo, como é que ele vai funcionar?
para a artificialidade dar certo, você tem que criar mecanismos de lidar com esses processos manipulativos externos. Você bota um som alto, você faz um monte de coisa. E aí isso cria uma histeria coletiva, cria um negócio de doido. Por isso que muitos ambientes acabam se tornando insalubres. E como é que você mantém as pessoas presas nisso? Os caminhos são manipulação através de medo, de ameaça. Olha, se você não fizer isso, Deus não sei o quê, Deus vai cobrar, Ele vai pesar a mão na sua vida. Ou através de um processo de paralisia do grupo que se torna um gueto afastado do mundo. Então, quando você vai ter a ousadia de ensinar teologia, você precisa dizer para as pessoas, sim, nós temos ferramentas, temos que conhecer história, temos que conhecer o texto, mas a abordagem tem que ser essa abordagem de que eu não estou apenas conhecendo o texto e a fé, eu estou me deixando ser conhecido pelo poder do texto. Você não pode ter só o elemento técnico, você precisa ter o elemento devocional trabalhando junto e o elemento prático, né? Uma das coisas que na minha experiência foi muito impressionante como fazia bem para as pessoas, é você pegar um grupo de pessoas que está no nosso contexto, né, alimentando o seu ego e a si mesmo o tempo todo, e leva um indivíduo desse para uma viagem missionária nos cafundós aí dos lugares necessitados. O cara volta uma bênção. Um laboratório prático. O cara vai lá. Eu tive uma experiência uma vez com um grupo de pessoas, a gente levou uma equipe de saúde e mais outras pessoas para um lugar fora do Brasil, muito necessitado. Aí chegamos lá, o nosso pessoal de saúde foi falar com a turma lá, dizendo, olha, amanhã a gente vai fazer exame de vocês. E para vocês virem fazer o exame, todo mundo tem que vir em jejum. Não pode comer nada de manhã, porque senão os exames não vão servir. Aí o pessoal, como assim comer de manhã? Nunca ninguém come de manhã aqui. A gente come uma vez por dia quando dá. Aí quebrou o pessoal. Entendeu? Então, eu acho que essa questão do exercício ela é fundamental. E no meu entendimento, à medida que essas estruturas cristalizadas, e eu entendo em grande parte adoecidas, elas se definem, elas se fecham, aí existe o processo que eu chamo de arquipelagização da fé evangélica. O que é isso? Você vai tendo uma série de ilhas. Então tem a ilha do pessoal mais espiritual, tem a ilha dos mais consagrados, dos mais ortodoxos, dos mais centrados, dos mais não sei o quê. E aí esse pessoal cria um feudo e define a sua identidade a partir das suas particularidades. A gente perde a capacidade de sentir a dor do mundo. A gente perde a capacidade de interlocução com as pessoas que são diferentes. A gente perde as coisas mais importantes, porque a gente foi criado para amar. Você perde isso e você transforma isso nesse comportamento religioso problemático. Você levanta a sua bandeira. Mas espera aí, tem um monte de gente com bandeira diferente. Preciso bater nesse cara. Aí começa esse processo que hoje é adoecido nas redes sociais de você, porque o fulano é isso, porque esse grupo, esse cara. Então vira uma loucura. E aqui eu queria fazer uma pergunta para o pastor da IBNU. Você é pastor de uma comunidade em ano de eleição, agora do 26. Como a gente pode buscar um norte para isso? Como evitar essa polarização, se é que é possível evitar, e cair numa verdadeira experiência de equilíbrio? Como nós podemos, como você lida na tua comunidade hoje, no teu aspecto pastoral nisso? Em primeiro lugar, eu acho que não resta dúvida que todo indivíduo, todo cidadão, né, que faz parte de um ambiente no qual nós estamos inseridos num contexto democrático, que todo mundo tem a sua responsabilidade como cidadão de avaliar, né, tudo aquilo que está disponível. Então, assim, total liberdade para as pessoas olharem tudo que está à disposição e serem responsáveis em tomarem as suas decisões. Na IBNU, eu particularmente desde sempre digo, não, você é um cidadão político e como tal, você procure fazer o melhor. Só que quando a gente entra na caminhada de ordem prática, a gente tem algumas questões assim difíceis para o pessoal entender. Acho que a primeira delas é uma herança cultural que não é favorável nossa, que ela é excessivamente
messiânica no mau sentido da palavra. A ideia que muitas pessoas têm é, se eu tiver um indivíduo X ou Y no poder, a nossa vida está resolvida. Então, assim, parece que as pessoas não têm a compreensão de que os cidadãos, nas suas atividades, nas suas micro-relações, nos seus ambientes menores, é que vão fazer mais diferença do que meramente uma pessoa que é uma projeção de expectativa das pessoas e não vai resolver o problema do país e do mundo por causa disso. Eu me incomodo às vezes quando eu vejo pessoas comentando sobre política, preferindo discutir modelos, vamos dizer, radicais do espectro. Então, se eu falasse, Sayão, me fala alguma coisa aqui que você poderia dizer de modelos que deveriam ser avaliados. Vai na Suíça. Por que ninguém fala? Olha, pessoal, na Suíça é assim, vão fazer. A Suíça, se não é o melhor, é um dos melhor desempenho democrático do mundo. Eu tive, faz tanto tempo, na Suíça, e perguntando, escuta, quem que é o presidente daqui mesmo? Não tem. O pessoal não está preocupado com isso. As decisões são tomadas em grande parte com plebiscitos. Então, é uma sociedade muito mais democrática no sentido pleno. Então, por que eu vou ficar olhando, né, exemplos? Ah, não, mas a Itália fascista era assim, mas a Coreia do Norte é assado. Eu não quero saber desses exemplos. Eu quero olhar a realidade. Então, me incomoda por que pouca gente quer saber o que se faz na Finlândia, e na Noruega e na Suíça e quer discutir outras coisas. Agora, em relação à nossa realidade, o que eu tenho dito para as pessoas? Eu falo, pessoal, é o seguinte, não é o que nós, como comunidade, devemos fazer para tomar uma posição partidária para o fulano, ciclano, aqui. Não. A gente aqui pensa ao contrário. A gente tem uma mensagem que todos os políticos devem ouvir. Então não é o que nós vamos escolher, é se eles vão escolher ouvir a mensagem de Jesus e do Evangelho que vai melhorar a política deles, seja ela qual for. Então, nossa proposta é hoje. A questão não é em quem nós vamos votar, é quem os votados vão ouvir. Agora, qual que é o problema? É um princípio que nós temos na igreja, na comunidade, nas nossas atividades, não existe nada de política partidária, proibido. Então, sempre quando chegar para a eleição, chega alguém, olha, a gente está aqui e queria trazer o santinho e tal. Eu falo, olha, ou a gente abre para todo mundo e a gente não vai fazer mais nada aqui, vai ter uma fila de pessoas tentando apresentar proposta, ou a gente não abre para ninguém. É uma questão de consciência de que a gente não mistura, nesse sentido, igreja com Estado de jeito nenhum. As nossas atividades, os nossos objetivos são outros aqui. Claro que nós vamos falar sobre valores, sobre princípios, sobre propostas de como viver a vida cristã, que a pessoa ouvindo, refletindo e dizendo, olha, mediante essa minha visão, parece que A ou B ou C. E eu tenho uma crise muito grande, com esse negócio que as pessoas resolvem chamar de direita e de esquerda. Porque é curioso que às vezes você vê gente que se apresenta como referência de um grupo A ou B, praticando a mesma coisa, com nomes diferentes. Depois você roda pelo mundo, e você chega no Japão, você vai para Israel, você vai para a Alemanha, vai para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Argentina, para a Polônia, e vê que esquerda e direita lá quer dizer outras coisas. Não batem o que estão dizendo, não corresponde, E eu me lembro, em outros países, o pessoal falando, não, mas esquerda aqui não tem nada a ver com a esquerda do Brasil. Não, direita aqui não tem nada a ver com a direita do Brasil. E aí o que eu acho importante? Existem pautas, existem questões que são importantes e pertinentes para a sociedade. Então, é claro que é importante prestar atenção no vulnerável. É claro que eu preciso prestar atenção à segurança pública. É claro que eu preciso pensar em liberdade de pensamento, liberdade econômica. É claro que eu preciso prestar atenção a conflitos e desencontros de minorias e grupos segregados e prejudicados. Agora, nenhum partido é dono dessas coisas. Nenhuma proposta. Eu acho que boa parte dos partidos hoje, inclusive, toma conta dessas, vamos dizer, reivindicações da sociedade apenas como plataforma de projeção dos seus interesses, mas faz pouca coisa efetiva para mudar a realidade. Então, o que a gente enfatiza muito? Pessoal, a gente não é chamado a amar o planeta, nós somos chamados a amar o próximo. Então, o que a gente enfatiza na IBNU? Nós queremos desenvolver o que a gente chama projetos do reino. O que Deus mexeu no seu coração? Deus me mexeu para ajudar pessoas com autismo em condições. Vamos abrir um projeto assim? Vamos lá. A gente está apoiando. E você? Não, meu negócio é lutar contra tráfico humano. A gente trabalha
apoiando uma... Eu não estou interessado se a camisa da pessoa é direita ou esquerda, eu quero ver a pessoa sendo abençoada. Não me interessa nada disso. E aí a gente tem uma série de coisas, desde fazer projeto com literatura até trabalhar com gente vulnerável lá embaixo, desde abençoar executivo que está caminhando com um universitário, não tem ninguém que está fora do cenário. E graças a Deus a nossa comunidade tem palestino, judeu, ucraniano, russo, africano, alemão, brasileiro, croata, todo mundo junto ali. E uma coisa que Deus nos abençoou... Deve ter até Argentina, inclusive. Tem Argentina. Mas você sabe a coisa legal? Eu tenho hoje na IBNU vários refugiados de comunidades adoecidas. A pessoa chegou, saiu lá onde eu estava, a coisa é o seguinte... virou militância total, seja de um lado ou de outro. Se você não falar em nome de A ou de B, você tá fora. Aí não tá, porque agora todo mundo lá fechou com essa proposta e não dá pra gente nem pensar nada. Na verdade, a pessoa não dá, às vezes não tá nem aí. Eu posso passar a frequentar aqui, porque aqui a gente está escutando a Bíblia, e eu vejo... Até a pessoa chegou, qual é a posição de vocês sobre política? Falando, a gente não está preocupado com isso. E em relação a partidarismo, não. E nesse sentido também você fica fora do que eu chamo de uma perigosa promiscuidade eclesiástica, porque fica aquele negócio do toma lá da cá, né? Então vem um indivíduo e fala, olha, se vocês fecharem com a gente, se vender aqui o negócio de boiada, aí eu te consigo verba isso. Para as tuas ONGs. Isso, você faz não sei o quê, aí não pode fazer isso. A proposta de uma política séria sempre é o bem comum para as demandas da sociedade, não para uma coisa... O que eu falo, é o jeitinho brasileiro aplicado à missão. Então, entre aspas, se é que pode-se ver isso. Tem muita comunidade hoje, vamos dizer, fazendo o jogo do partidarismo, porque aquele partidarismo vai me dar verba para sustentar os meus projetos sociais. Então, e começa a haver uma troca de favores que é perigosa. Não, e amanhã, vamos supor, você faz uma, entre aspas, parceria com alguém que está nesse cenário. Aí daqui um ano, o pessoal fala, olha, o fulano de tal foi descoberto numa falcatrua, está envolvido com não sei o quê. Daqui a pouco fala assim, inclusive ele estava também junto com... É o que se faz hoje com relação a vários escândalos que estão no jornal de hoje. Qual era a postura de Jesus dos discípulos da igreja primitiva? Eles nunca foram tentar derrubar César. A ideia é de que o veneno que destrói o mundo, ele mora no meu coração. Ele mora nas... A proposta fundamental do Evangelho é que não adianta trocar sistema simplesmente. Precisa trocar o chip dentro do indivíduo. E isso é o papel fundamental do Evangelho. Acha coisa extraordinária, a pessoa fica discutindo, no Novo Testamento, você vê que é absurdo, né? Porque não existe nenhuma palavra de questionamento da escravidão. Então a fé cristã é cúmplice. Cara, você tem Filemão e Onésimo. Apesar da aparência externa, a escravidão é anulada pela relação de fraternidade. Então, meu amigo Filemão, faça favor de tratar ele como um irmão. E lembre-se que você me deve. Onésimo, vai lá, volta e acerta as coisas com o seu patrão. Então você tem uma santa subversão do sistema a partir da proposta de fraternidade e de amor cristão. Não adianta, cara, se a gente mudar o sistema e a pessoa está querendo furar o olho do outro, ele vai fazer de tudo para que o sistema melhor acabe subvertido. Então, por isso é que eu acho que existe uma ilusão de que se a gente constrói um sistema legal, tudo vai dar certo. Por exemplo, a ilusão que se deu com a dita Primavera Árabe. Exatamente. A gente faz uma revolução, muda o negócio e aí o pessoal vai ter... Mas a sociedade não está em condições de lidar com isso porque as pessoas precisam ser redirecionadas por outros fatores. Você é calvinista ou arminiano? Então, essa é outra questão. Por que o pessoal se preocupa com isso? Porque eles estão dominados por uma espécie de lógica simplista, onde você não admite essas importantes tensões bíblicas, onde você não tem uma definição. É a mesma coisa você falar, a Bíblia é um livro humano ou divino? Não, ou é humano ou é divino. Não, ela é humana e divina. Jesus é humano ou divino? Como você resolve? Jesus, como é que você entende Deus? É 3 ou é 1? Então, reduz isso à lógica. Não dá. Da mesma maneira, a liberdade humana, consequentemente com a sua responsabilidade, a soberania divina, não são fatores redutíveis a uma lógica simplista. Então, tanto é verdade que Deus é totalmente soberano, como eu sou absolutamente livre. Me explica isso logicamente. Não sei. Isso não é fator redutível. Quando você creu em Jesus, o que aconteceu? Foi você que abriu o coração ou o Espírito Santo que tocou? Foram as duas coisas. Então, nesse sentido,
conflito que eu acho lamentável, né, entre calvinistas e arminianos. Eu gosto até de brincar dizendo, se você fosse calvinista de verdade, você nunca iria se incomodar com o arminiano, porque você sabe que ele é arminiano por predestinação. E se você for arminiano de verdade, você nunca vai tentar encher a paciência de um calvinista, porque você sabe que ele está exercendo o livre-arbítrio no calvinismo dele. Então, essas coisas, elas têm a sua pertinência, elas podem fazer parte da realidade, da conversa teológica. Você vai dar uma aula, vou dar um curso no seminário sobre escatologia. Eu vou dizer, olha, tem que entrar fulano nisso. e tal, assim, por que surgiu, são essas questões, quais são os argumentos favoráveis, quais são as dificuldades e respostas difíceis. Só que o problema é a mesma coisa, você tem sapatos na sua casa, não tem? Mas espera-se que você não coloque em cima da mesa de jantar. Você não vai colocar os sapatos no centro da sala de visitas, porque ali não é o lugar dele, então o sapato fica no seu lugar. Qual é o problema? As coisas fundamentais e essenciais da fé, que deveriam estar no centro da mesa, são colocadas às vezes no segundo plano. E as filigranas, o procurar chifre em cabeça de cavalo, pelo em ovo, começa a ter um destaque. É loucura. É aquilo que aconteceu. O pessoal fala que quando caiu Constantinopla, né, na mão dos invasores otomanos, o pessoal estava discutindo o que aconteceria com a água benta se uma mosca caísse nela. Ela perderia, né, o seu aspecto sacramental. Ou a mosca seria abençoada. Não, são as eternas discussões sobre quem seria Leviatã. Nós nos tornamos um tanto sal insípido quando nós nos vemos entrando nessa conversa e deixando de pregar o evangelho puro e simples. Fazendo a metáfora com a tua conversão, você tem que voltar de vez em quando lá para o Tocantins, embaixo da mangueira. Com certeza. Porque é o início. Eu tenho que voltar para a Palavra da Vida, na segunda pilar, salão de jogos, onde eu estava na hora silenciosa lendo João 14. E que agora eu entendo, parece que o céu ficou azul. Eu começo a entender o porquê das coisas, principalmente porque Deus se revelou a mim, e Deus se revela na Bíblia, e essa fé pura e simples não se explica. Então, mas eu acho que é mais assim, profundo, porque o que a gente vê olhando para a própria Bíblia, né? Quando Deus mexe com a gente, você tem uma experiência de alteridade, de externalidade. Quando você está debaixo de um mero sistema religioso que aprisionou os mandamentos, a tendência é um fechamento, é um endurecimento do processo. Então, por exemplo, por que eu mencionei, né, o fato de você compor as músicas, e algumas delas são poesias que até hoje são impactantes? Porque isso é minha crise, por exemplo, com o nosso universo religioso. Na Bíblia, o chamado é cantai ao Senhor um cântico novo. Porque a gente não está conhecendo a Deus no sentido de destrinchando uma fórmula. Você tem um aspecto relacional, de comunhão com o seu Pai do céu. Então, o que deveria produzir? Devia produzir arte, devia produzir criatividade, devia produzir poesia, devia produzir esse encantamento. Então, quando você vê essa fé viva, e veja, presta atenção, que é a boa teologia, ela se desdobra, ela floresce desse jeito. Quando essa teologia, de alguma maneira, ela está contaminada, ela envolve... Porque o pessoal acha que tinha problema no judaísmo, mas não, o problema não é do judaísmo, o problema é do ser humano. O farisaísmo, com a sua delimitação, o pessoal tinha que prestar atenção nisso. O fariseu era o melhor tipo de pessoa que existe. Quando a Bíblia critica o fariseu, o pessoal acha que o fariseu é carne de pescoço, que ele é um problema. O fariseu é a nossa cara. De todos os grupos que existiu na época, o fariseu era o cara que levava a Bíblia a sério, que decorava versículo e que estava preocupado em fazer direitinho a obediência à lei. Então, eles são criticados porque deles era de quem mais se esperava alguma coisa na época do Novo Testamento. E por isso é que a gente percebe que qual era o problema dos fariseus? Vocês devoram as casas das viúvas, vocês fazem longas orações para aparecer, vocês não entendem o que significa misericórdia, né? Vocês não compreenderam Miqueias capítulo 6. Então, se a gente tem uma boa teologia, ela necessariamente produz uma boa devoção, ela produz uma caminhada. Eu fico incomodado com essa ideia. Não, olha, não pense teologicamente
vá só para a prática e para a oração que vai dar tudo certo. Aí tem um monte de grupo místico doido que abandonou a teologia, que ficou mais biruta ainda. Então não é uma separação platônica, mas é uma real integração, eu diria, bebendo na Bíblia de verdade, porque na Bíblia você vê isso. Quando a coisa acontece, por exemplo, o pessoal briga comigo, porque o pessoal me chama para entrar em embates e aí querendo ver causar, aquele negócio, eu venho aqui, um cristão contra 30 não sei o que, não sei o que lá, Paraná, que eles querem ver o circo pegar fogo, né? Eu tenho muita dificuldade com isso, porque para mim, não são pessoas, não são seculares, não são feiticeiros, são pessoas que Deus ama, em que eu vou olhar rosto no rosto, olho no olho. Eu tenho uma responsabilidade sobre essa pessoa. Não é só eu desbancá-lo, derrubar o argumento dele e dizer, tá vendo como você não sabe de nada e como eu sei mais que você? Não amar essa pessoa, acabou. Eu já fui derrotado. Por isso que eu fico impressionado, o jovem rico. Se tem um cara, o Mauricinho, filhinho de papai, né, que você não teria nenhuma disposição, e o texto grego é detalhado, Jesus olhou bem, mas olhou fixamente assim para ele e o amou. Jesus está lá diante do Judas, lavando o pé do Judas, que vai traí-lo. Jesus vai na casa do fariseu. Se você olhar em Lucas 7, é tão fascinante a Bíblia, nos detalhes, porque na hora que o Simão chama Jesus para acabar com Jesus, para dizer, tá vendo como esse cara é enganador? Olha aí a mulher mexendo no pé dele e ele aí, né, sem ter nenhuma atitude respeitável. Quando ele vai falar com o Simão, diz o texto que olhando para a mulher, ele disse a Simão, ele faz questão de não humilhar o Simão na cara. Ele fala desviando o olhar de uma maneira suave, ainda com um respeito pelo próprio Simão, que é o fariseu que quer humilhá-lo. Então, quando você vê essas coisas, não é possível que a gente não aprenda alguma coisa. Imagina o constrangimento de Jesus conversando com a mulher samaritana. O samaritano era um povo diferente? Não, o samaritano é o equivalente ao herege pior. Negavam a inspiração da Bíblia, a inerrância, os textos bíblicos que, além do Pentateuco, eram uma heresia, odiavam os judeus, se sentiam donos da verdade. Ele muito além de um conflito étnico. E Jesus vai lá em Samaria e vai conversar com a pior pessoa de Samaria, que talvez nem conseguiria entrar em muitas igrejas hoje. Esse elemento é fundamental. Isso é teologia de verdade, baseada no grego, no hebraico, no aramaico, entendeu? Não suplementada por caixas que a gente organizou na história a partir das nossas tradições. Eu acho interessante a figura que você usou, fazendo a paralelo daquela poesia, por exemplo, para quem escreve. E todo mundo que sabe disso sabe que a poesia é uma ferramenta, como a linha melódica é uma ferramenta para quem compõe. Sim. Com a habilidade de escrever bem, é uma habilidade para quem quer comunicar dessa forma. Agora, todo mundo sabe que a poesia sozinha não faz nada se falta assunto. O poeta tem o que fazer com a poesia se tem assunto, se ele tem do que falar. O coração apaixonado usa a poesia para abrilhantar e embelezar a paixão, mas a paixão está lá. A força motriz é essa. A teologia é ferramenta nas mãos do devoto. No dia que não tem devoção, a teologia é meramente uma ferramenta com alguém inábil tentando usá-la. Como se eu fosse pegar uma serra elétrica para fazer um armário embutido. Eu vou fazer um desastre, porque eu não sou hábil para isso. Mas ferramenta é ferramenta, não deixa de ser. Mas a arte, sim, a arte final usa da ferramenta, mas não é a ferramenta. É verdade. E esse que é o lado positivo da história. Foi o encontro com Deus na Mangueira, em Tocantins, embaixo da Mangueira, em Tocantins, que veio trazer todo esse lado teológico profundo, que todo mundo que se conhece sabe que vai além da profundidade. É uma coisa impressionante. Mas, Luiz, eu queria perguntar um pouco mais aspectos pessoais teus agora. Tá bom. A gente sabe que no momento atual você está hoje sendo obrigado a tomar um certo novo rumo de vida por conta de alguns piripaques. Deus está te chamando um pouco para o estaleiro. Isso. Como é que você está resolvendo isso? Então, mas olha, você sabe, é uma coisa curiosa, né? Assim, eu, nos últimos anos, antes de eu
ter dificuldades de saúde, eu tinha uma atividade muito intensa, né? Então, imagina, eu cheguei a pregar 6 vezes num domingo, né? Viajando para muitos lugares, com muitas atividades intensas, num vigor muito, muito intenso, né? E assim, eu diria para você que tudo que a gente fez, né? E o projeto do Rota 66, que inclusive hoje tem até uma bíblia de estudo, e foi um projeto tão assim especial que ele foi importado pelo Trans World Radio para ser um projeto mundial. Então você tem o Rota hoje em indonésio, em japonês, em mandarim, em espanhol, alemão, inglês, né? E assim, eu fiz tanta coisa e eu diria, eu nunca me recuperei da mangueira. E através de todos esses anos eu falava assim, puxa vida, como, né? Através do meu esforço ou da minha capacidade de gestão das coisas, dos projetos que eu faço, através, né, da minha preparo teológico, o meu sonho nunca deixou de existir. Como é que eu vou fazer para, de alguma maneira, abrir um espaço para que aquilo que eu conheci da graça de Deus em Cristo alcance as pessoas? E a minha frustração muito grande era exatamente eu falar, puxa, eu não consigo necessariamente falar adequadamente com quem não é da fé, né? Então, assim, pessoas de outros ambientes, né? E aí o que aconteceu? Quando eu tive um Covid terrível, né, em janeiro de 2022, que me abalou fisicamente, e isso permanece até hoje, aí eu fiquei com uma série de limitações, de problemas complicados, né, com uma inflamação permanente no organismo, fazendo tratamentos, e isso diminuiu. E, na verdade, por umas 3 vezes ou 2 vezes eu tive certeza que eu ia embora. Eu cheguei até a orar, falei, Senhor, daqui a pouco a gente se encontra aí, me protege no meu momento de despedida. Eu achei que eu não fosse suportar e acho que Deus não queria bagunça no céu, falou, deixa esse cara vai causar aqui em cima, né? E eu sobrevivi. E aí eu passei, Carlos, a ter uma experiência de sofrimento e de dor muito intensa, né? Deus já tinha me trabalhado na minha vida, porque há muitos anos atrás eu fui levado pela circunstância a ajudar pessoas de condição muito vulnerável, trabalhando em lugares, mesmo em São Paulo, de condições socioeconômicas muito limitadas, né? Então, eu acho que essas coisas ajudam a gente a ter um senso real das condições das pessoas, o que elas vivem, porque você está no seu bem bom, na sua estabilidade ali, comendo bem todo dia, você para de pensar nisso. Então eu tinha passado por isso. Quando eu entrei nessa vulnerabilidade extrema, eu acordava de manhã com um sofrimento, uma dor interna, mas aí sinceramente eu era visitado pela graça de Deus numa dor assassina. E assim, eu estava muito pouco movimentado, eu falei, meu dedo funciona. Eu comecei a escrever. E eu escrevi muitos textos no Instagram que foram publicados, depois virou livro chamado Torrentes no Deserto. E boa parte daqueles textos, com toda a sinceridade do mundo, eles fluíram. Eu tive uma lembrança de tempos atrás daquilo que aconteceu. E eu escrevi assim, tipo 6 horas da manhã, 5:30 da manhã. Foi como uma poesia que saiu do coração do nada e eu terminava e puf, eu postava. Aí, se não bastasse o Covid, eu tive os AVCs. E nos AVCs, foram AVCs assim, milimétricos, né? Eu tive o AVC no consultório médico, na hora que eu sentei, na hora exata, eu fui socorrido, aí eu passei pelo processo necessário, aí teve cirurgia no coração, quando achou que estava tudo resolvido, eu tinha mais um buraco, aí deu um segundo AVC, aí eu tive mais um ataque isquêmico, aí eu fiz o exame direitinho lá, a ressonância mostrou que eu tinha tido mais de 10 micro AVCs. Aí até o médico que eu consultei depois, ele falou, não, você não teve nada disso, é impossível como você está falando, você está conversando. Eu falei, desculpa, eu fui na bola, eu estou só falando o que os outros disseram, está aqui. Desculpa, eu fui na bola. Aí eu dei os exames pro cara e tal, e eu passei por esse processo todo. O que aconteceu? Nesse momento de dor, que eu recebi oração e condolências da Oceania,
de tribo indígena, de tudo quanto é lugar. Eu me lembro que eu chorei muito quando uma pessoa me mandou, falou: Sayão, eu sou ateu, eu não acredito em nada, mas eu gosto muito de escutar suas palavras e eu estou pedindo pela sua vida. Quase que eu falei isso, pedindo para quem? E aí, cara, tanta gente, ó, eu sou do candomblé, eu sou espírita, eu não sou nada, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou da congregação cristã, eu sou da Universal, eu sou isso e aquilo. E as pessoas começaram a interagir. Aí o que eu achei? Eu pensei o seguinte: se Deus tivesse me abandonado a mim mesmo, eu teria destruído tudo. Porque aquele menino mau que quebrava a janela nunca morreu. Ele continua precisando de ajuda. Eu teria quebrado tudo, porque de repente o pessoal sai o Sayão é o maior hebraísta brasileiro. O Sayão, o cara é tradutor da Bíblia. Ele é não sei o que, parará, e fica, eu enganei todo mundo direitinho, né? O pessoal fica enchendo a bola, falando um monte de coisa. E aí, caramba, olha, o seu projeto foi importado pelos americanos, eles nunca fizeram isso com ninguém em lugar nenhum do mundo, você está fazendo isso, o pessoal respeita você em Israel, não sei o quê. Imagina se eu tivesse... Aí o que Deus fez? Vou botar você no seu lugar. Aí Deus me moeu, me fez sofrer uma dor, um sofrimento absurdo. E ao mesmo tempo que isso aconteceu e que me limitou na minha capacidade de bagunçar o coreto, aí Deus permitiu que o meu sonho se tornasse realidade. E hoje eu pego lá, vem uma mensagem a mim: olha, minha vida era assim, eu estava destruído, eu cresci numa situação, minha mãe estava na prostituição, meu pai era violento, eu tive ódio de tudo. Eu li a sua mensagem, eu escutei tal coisa, e não sei o que aconteceu, Deus mexeu na minha vida, mudou, eu estou seguindo. E eu tenho recebido isso de um monte de gente. Nunca teria acontecido por um caminho que eu pensei. Se eu mostrar minha erudição, se eu mostrar minha dedicação, se eu mostrar minha ortodoxia, se eu mostrar nada disso, foi somente no momento que eu fui, né, como se diz, crushed, assim, amassado, é que Deus permitiu dizer: olha, tudo que você plantou a vida toda, agora você está no lugar de olhar tudo que eu fiz, porque você no máximo atrapalhou. Então é o momento mais difícil da minha vida, mais complicado. Eu digo assim, eu vivo na UTI fora do hospital. Eu tenho todo dia que tomar uma série de coisas, e medicamentos e suplementos. Ontem eu fui fazer tratamento, eu tomei 4 injeções, eu tenho a série de limitações físicas, mas aí eu percebo uma possibilidade, assim, até por conta da dor, de conversar com as pessoas. E hoje, o que Deus me abençoou? Ser capaz de amar os judeus e abençoar pessoas de Israel e de judeus, inclusive muitos que têm visto Jesus agora de maneira diferente, e ao mesmo tempo palestinos. A gente abençoou gente em Israel e na faixa de Gaza ao mesmo tempo. A gente, eu acho que essa é uma das coisas espetaculares da fé, porque o mundo sempre vai ser um processo de hostilidade, de oposição e divisão. Aí chega Jesus no meio e acaba com todo esse tipo de bagunça, porque não tem mais rótulo na minha frente. O que existe são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus e alguém por quem Cristo morreu. Então, eu tive uma coisa tão espetacular. Tinha uma pessoa que veio desse contexto de refugiados e a pessoa nunca soube disso. Eu vou contar isso pela primeira vez. E a pessoa estava numa situação muito vulnerável. Ela falou: olha, eu estou difícil, será que alguém não pode ajudar? Aí eu falei: caramba, eu preciso arrumar alguma ajuda para essa pessoa que está difícil, né, que veio desse ambiente do Oriente Médio. E nesse momento, um irmão de fé, de contexto judaico, ele me perguntou, falou: Sayão, eu senti um desejo no coração de mandar uma ajuda especial. Eu falei: mas para quê tal? Não sei, para quem estiver precisando.
Rapaz, eu fiquei tão doido. Eu falei, olha só, no mesmo dia que essa pessoa pegou e me mandou esse recurso, quem está precisando do outro lado é aquele que, em tese, estaria numa relação de distanciamento e polarização enorme. Aí eu encaminhei o recurso e nenhum dos dois nunca soube o que aconteceu. Aí eu comecei a ver essas coisas muito legais assim que Deus faz, permitindo, né, que essa situação que ultrapasse as fronteiras, né? Mas eu tenho certeza que se eu tivesse ficado no meu bem-estar, eu nunca teria ajudado em nada. Certamente eu teria feito muito mais bobagem. Aí Deus falou, olha, quer saber o que é fragilidade? Quer saber quantos milagres eu mantive na sua vida que você nunca parou para perceber, que seus olhos, seus ouvidos, a sua respiração funcionou durante todo esse tempo e você nunca nem foi suficientemente grato por cada milagre multiplicado todo dia? Pois é, eu vou só tirar um pouquinho para você entender quem você é e você sentir comigo a dor do mundo. E eu acho que Deus tem te dado muito assunto. Que Deus continue a te dar assunto, porque você é valoroso nas mãos de Deus. Sim. Assim. Eu acho que Deus que continue te chamando para o quintal de Tocantins, embaixo da mangueira. Mas eu acho que, que Deus, eu não estou pedindo que Deus te dê mais um AVC, obviamente, mas que Deus não te deixe faltar assunto, como não tem deixado faltar. Amém. Eu acho que o aspecto mais forte que a gente chama bem na tua vida é justamente isso. É um conhecimento teológico profundo e põe profundo nisso. Mas todo ele controlado por uma alma que chora diante de Deus toda hora. Por alguém que sabe o que está fazendo, por alguém que sabe quem é Deus. E o resto é ferramenta, o resto Amém. É artificial. Amém. E vai morrer junto com a gente. Luiz, muito obrigado mais uma vez. Bom, Carlos, eu que agradeço de coração, muito obrigado, né? E quero reforçar aqui também que, como Deus abençoou a sua vida, não conhecia detalhes do nosso no caminho análogo aí, no meu foi em 75, o seu foi em 77, e reforçar, né? Que Deus seja louvado, né, por aquilo que você diz. Foram coisas do passado, mas que foram muito especiais, né? Inclusive eu posso assim reafirmar para você que alguns dos seus cânticos, né, tanto do Salmo 84 como especialmente esse Vem Derrama a Paz, né, foram muito especiais em alguns momentos da minha vida. Eu tinha uma coisa curiosa, que quando o meu mundo se perdia, eu tinha muita dor, eu entrava no meu cantinho, apagava a luz e botava alguns cânticos, especialmente cânticos de fato inspirados na palavra, né? Em muitos momentos eu posso dizer que eu tive elementos terapêuticos profundos de Deus, né? Nesses momentos de cantar, entoar, orar, refletir naquela letra acompanhada de melodia. E você faz parte disso. Então, obrigado aí, que Deus abençoe. E eu acho que nós somos felizes porque Deus pega os nossos cacos, faz esses cacos cristais. Eu não consigo entender como Deus faz isso, mas Ele faz. Ele não precisaria da nossa ajuda para fazer o que ele precisa fazer, mas ele chama a gente para vir junto. É isso aí. Isso é rico, é maravilhoso. Mas brigadão, um abração aí. Obrigado. E um abraço para todos. Fique em sintonia com esse projeto, com esse canal aí, para que a nossa vida seja mais abençoada debaixo da graça do Deus misterioso que se revelou a nós e aquele que se revela e se esconde, e como eu gosto de dizer, e que às vezes gosta de brincar, de esconde. Valeu e valeu muito.